A gente está realizando prova, então a internet está oscilando um pouco. Não, tudo bem. O que aconteceu na turma de mais cedo é que a parte que eles não conseguiam mais me ouvir, ou que tinha dado algum problema, a gente combinou deles chegarem mais cedo na próxima aula. Pra poder revisar. Combinado. Vocês conseguem me ouvir bem ou tá falhando? Não, estamos te ouvindo bem. Ah, não, perfeito, então. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um instante. Estão conseguindo visualizar? Então, o código da aula, o site, é aquele mesmo que a gente... Primeiramente, boa tarde, né, pessoal? Boa tarde. Então, o áudio de vocês está picotando um pouco para mim, mas eu espero que vocês estejam tudo bem e a professora fala comigo para a gente poder dar qualquer pausa. A plataforma que a gente vai utilizar é a mesma da semana passada, que eu mostrei para vocês. Só que naquele dia vocês ainda não tinham o usuário, que foi o que eu prometi criar. Eu criei aqui para a lista que eu recebi, com 21 pessoas. Se alguém não estiver na lista da semana passada, me avisa que eu incluo o usuário aqui. Tá? Na hora de realizar o login, vocês vão realizar o login com código de aula e nickname. Aí assim que vocês inserirem o código, me avisem que eu mostro os nicknames e a gente aproveita e faz a chamada. Pode ser? Posso mostrar os nicknames? Show. Fiz na tela errada. Bianca dos Santos. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Gabriel Henrique. Felipe Miguel. Rebeca Borges. Pedro Silva. Cauã Vitor. Cauã, atenção que o A tá com tio. Pedro Henrique. Enzo. Zaniane. Júlia Feitosa. Caio Henrique. Isabela K. Karen. Jéssica. Jonathan Ferreira. Vitor Freitas. Maria Clara e Marcos Bonfim. Conforme vocês forem logando, eu vou conseguir ver por aqui quem entrou.
né? Dar uma atualizada aqui na página. Vamos ver todo mundo entrando. Quem tiver alguma dúvida sobre o usuário pode falar, que a gente verifica aqui. Você pode mostrar novamente o código da turma, da sala? Não conseguiu acessar. Obrigada. Nada. Tem algum aluno que está na sala e não tem o nickname? Então, o pessoal que já conseguiu acessar, do lado direito de vocês tem algumas opções, né? Dentre elas, classes. Aqui, ó, igual tá no meu. E aí vocês podem clicar. E vai aparecer a classe de vocês, que é Robótica Nova Odessa, turma 1. Aí vocês clicam nessa sala. E vão aparecer opções assim, é só vocês irem em atividade. Qual é a proposta de hoje? A proposta é a gente relembrar um pouco do que a gente conversou na semana passada, né, sobre algoritmos, a gente falou sobre LED, a gente falou sobre corrente elétrica. E aí, eu testei, eu fiz os testes. E a intenção é que hoje vocês consigam reproduzir isso. Aí eu vou dar uns 7 minutinhos para vocês montarem lá com as 3 baterias e com o Arduino. A gente faz uma revisão do apanhado do que a gente conversou na última aula. Pode ser? Então é isso. As atividades, vocês vão clicar no LED. E aí vão clicar em novo designer e se vai aparecer uma tela parecida com essa, que vocês já conhecem, que a gente apresentou na aula passada. E os componentes, eles vão estar do lado de cá. Aí a gente fala sobre voltagem de novo, né, do LED, só que dessa vez vocês testando na mão. E aí vão ser aqueles testes mesmos que a gente fez. Uma bateria de 1,5 volts, aí acende o LED. A bateria de 3 volts acende o LED, mas aí acontece alguma coisa com o LED. Por que essa coisa acontece? E a mesma coisa na de 9. Né? Então vocês vão ter esse tempozinho aí para poder fazer. 7 minutinhos. Tudo bem? Não? Por favor, eles se perderam. Pode ser. Eles se perderam. Tá, deixa eu voltar aqui. Eu vou criar um usuário para mim. E aí eu consigo... Deixa eu ver se alguém já entrou. Então, eu tenho alguns que já entraram. Os que entenderam, eles podem ajudar o amiguinho do lado para a gente poder nivelar todo mundo. Na aula passada, deixa eu voltar um pouco. Quando vocês acessam pela primeira vez, vocês vão ter um menuzinho parecido com esse daqui. E aí vocês vão em classes. Quando vocês clicarem em classes, vocês vão ter acesso à turma de vocês, que é a turma 1, Robótica Nova Odessa, turma 1. Aqui, ó. E aí vai abrir um outro caminho para vocês. E vocês vão clicar em atividades, que é sempre onde eu vou deixar as atividades das aulas e onde vocês também vão poder consultar o que a gente andou fazendo nas aulas passadas. E até para poder treinar, então para consultar na hora da gente fazer o projeto final. E aí a atividade de hoje é a atividade do LED. Na aula passada, eu não sei se todo mundo veio, mas a gente conversou um pouco sobre o que é o projeto, sobre como as aulas são conduzidas. E
Eu abri o Tinkercad com vocês, que é essa plataforma open source, né, plataforma de código aberto, que vocês podem utilizar em casa, criar conta pessoal ou continuar usando o código da aula, que sempre vai estar aberto, com esse mesmo usuário de vocês, e entrar na atividade e no projeto. Como a gente está no momento da aula guia, eu sempre vou deixar as atividades aqui, com o título, e, caso necessário, alguma explicação. Na de hoje, como a gente já fez algo parecido na aula passada, onde vocês só viram eu fazendo, eu não coloquei descrição, porque vocês vão reproduzir o que eu fiz na aula passada, que é aprender a puxar os componentes, aprender a colocar o jumper, positivo e negativo do LED, procurar de um resistor, o cálculo básico que tem que passar no resistor, no caso, colocar no resistor, no LED, colocar no resistor, ver um pouco do Arduino e fazer uma programação básica para seguir esse LED, se a gente conseguir seguir a aula assim até o final. Então, chegou nessa tela aqui, clica na atividade de hoje, que é a do LED, clica em criar novo design. O Tinkercad, ele permite que a gente faça 3 tipos de projetos. Projetos 3D para modelagem, circuitos, que é a nossa aula, e blocos de código para a gente entender a lógica de programação. E aí a gente vai clicar em circuitos e vai abrir uma telinha branquinha igual aquela que estava antes. Quando eu olhar aqui para baixo, eu consigo visualizar o que vocês estão fazendo. Olha, eu vejo aqui que tem 3, 6, 9, 11 pessoas que já conseguiram abrir a tela. Alguns já começaram a incluir os componentes. Só um minutinho. Tem 2 alunos que não conseguiram logar com o nickname. Eu acho que eles viram errado. Tem como você mostrar novamente? É o Rafael. Começa o nome Felipe. Rafael e Felipe. Rafael eu não tenho aqui na minha lista. Ele pode não ter vindo na aula passada. E o Felipe é qual Felipe? Porque eu tenho um Felipe Miguel aqui. É o Felipe Vital? Felipe Vital. Ah, tá. Tem algum? Não. Deixa eu só criar o usuário deles aqui. Felipe. Felipe mesmo? É o 2 T's. O Felipe com 2 L's. Vital. Felipe. Silva. Prontinho. Então ficou Rafael, Silva, tudo junto, né? Isso, tudo junto. Vamos de você. Oi? Podemos prosseguir? Porque picotou um pouco o áudio de vocês. Pode prosseguir. Pode prosseguir, que eles já conseguiram acessar. Obrigada. Ah, perfeito. Eles conseguiram acessar a atividade também? Sim. Tá todo mundo no live. Tá.
Então, na parte de cima, vocês sempre vão conseguir dar uma olhada na minha cola. Eu sempre vou conseguir olhar o que vocês estão desenvolvendo no circuito de vocês. Então, vamos lá. Como tem alguns quais são os componentes, aqui do lado direito, a gente tem todos os componentes básicos, LED, resistor, botão, potenciômetro, capacitor, que são os componentes que vão vir no kit que vocês vão receber. Vocês vão receber 5 kits de Arduino, para a gente poder seguir as aulas. Primeiro a gente monta o esquema que a gente quer na testa, depois a gente aprende a passar o Arduino para poder dar continuidade nas aulas. E aí, nessas primeiras aulas, a gente sempre vai estar utilizando o Tinkercad para vocês aprenderem a montar o circuito, para aprenderem um pouco sobre lógica de programação e alguns conceitos de programação. Pedindo para vocês que vocês peguem 3 tipos diferentes de fonte de energia, que são as nossas baterias. Lembrando que para colocar ela na tela, né, a gente só clica e arrasta. Clica com o botão direito e arrasta ela para a tela. A gente tem algumas opções de cima, né? Se a gente quiser copiar o circuito, só clicar aqui em copiar. E aí a gente pode clicar em colar e a gente só copiar isso aqui. Caso a gente queira excluir, a gente seleciona o item e clica na linha. Digamos que a gente tenha errada. Deixa eu fazer aqui. E aí eu queira voltar. A gente tem as setas. Para desfazer. Mas eu fiz o errado. Ou então eu apaguei um componente sem querer. A gente também pode usar as setas para esse componente voltar. Eu não queria, eu apaguei e voltei, eu queria. Usa a seta de novo, porque a gente consegue zerar toda a situação. Os componentes que serão utilizados são as fontes de energia. Tá? Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Deixa eu excluir aqui. A gente tem como trocar o tipo aqui. Essa aqui seria a pilha passiva, né? Essa daqui seria a nossa pilha A. E a gente tem como simular aqueles bloquinhos de pilha. Então, cada um pode escolher a energia que preferir, de preferência 3. E a gente também fez o teste Conforme essa plataforma ela vai atualizando, ela vai disponibilizando todos os outros componentes para a gente testar e poder simular esses projetos. Depois que a gente quisesse fazer uma placa solar. Tem como dar uma olhada numa placa solar aqui. Peraí, solar. Para a gente entender como ela funciona. Então, vocês vão pegar 3. Eu peguei aqui 5. Vocês vão pegar a LED e vão ligar para cada um. Se vocês quiserem trocar também é legal, é importante para a gente explorar, né, como funciona. Azul. Facilidade, né? Ctrl V, os atalhos também funcionam aqui. E aí, de início, é isso. Então, vou dar 7 minutinhos para vocês pegarem os componentes, utilizar os jumpers. Lembrando de utilizar padrões de conversão de elétrica vermelho para o positivo, preto para o negativo. Lembrando que o cátodo é negativo, o anodo é positivo para a gente fechar a corrente elétrica que for positivo, até que sai daqui. Aí ela sobe, se estiver conectado. E aí ela passa pelo LED. E aí a quantidade que ele precisa para desce para o negativo. E aí a gente fecha esse ciclo da corrente.
E aí vocês vão pensar assim, o LED queimou, e aí onde eu ponho o resistor? Tem que botar o resistor antes dele chegar no... Então aí vocês já conseguem adicionar o resistor. Dúvidas? Dificuldades? Então, quando todo mundo conseguir fazer, me deem um ok. Quando vocês testarem todas as possibilidades com LED, que nem a gente testou na aula passada, só que quem estava montando era eu. Lembrando que para iniciar o sistema aqui, para isso começar a funcionar, tem que clicar em iniciar a simulação.
Maria Clara e Júlia, tá tudo bem? Só você criar essas coisas.
Alguém lembra o que tinha que ajustar na batata para poder acender o LED? Repete, por favor, que o áudio cortou. Alguém lembra o que a gente precisava ajustar na batata para poder acender o LED? Resistor, eles falaram. Mas aí o resistor a gente coloca ou a batata já tem uma resistência? Tá, mas aí a voltagem. Qual é a voltagem mínima que a gente usou até agora para poder acender? Ó, voltagem aqui é em paralelo nessa pilha grandona. Então a gente soma 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Dá 6 volts. A bateria aqui tem 3 volts. Essa pilha sozinha é 1,5. Aí aqui nas informações da bateria, está dizendo para mim que o nome dela é 4, que a voltagem dela é 0,67 e que a resistência é 5,65. Se a gente fizer a continha do V, que é a voltagem igual a corrente versus resistência, essa voltagem aqui satisfaz o suficiente? Enfim, deixo esse questionamento aí para quem não terminou de testar terminar. O pessoal que já conseguiu esquemar, por favor, ajudem o lado. E eu vou continuar dando uma olhada aqui no que vocês estão fazendo.
Essa é a certa. Vai ser começar aqui. Pensando para tipo, esse aqui embaixo. Ó, tá colocado. Olha, dedinho. Vou ficar colocado. Você não se vê. Não. A mesma coisa. Professora, fazemos fácil. Todo mundo conseguiu? Ai, não. Yeah, but it's not very cool.
Acho que ele tá.
Pessoal, vocês conseguem? A gente pode continuar? A gente pode continuar? Ah, show. Vamos lá. Então, pelo pode continuar, eu compreendo que todo mundo conseguiu ligar. Sim? Sem nenhum alerta, igual esse com alerta. O LED de alguém ainda está queimado. Aí, pessoal, ainda tem gente com LED queimado ou com algum LED que não acendeu? Quais que vocês tiveram um problema? Vamos fazer aqui uns cada vez. Ó, eu coloquei essa bateria aqui, que são 4 pilhas AA em série. Então, a gente soma esses valores. Então, saem 6 volts aqui, mas sobem para esse resistor, para a carga, depois vai para o LED, por isso que ele não está queimando. Quando a gente vem aqui para a bateria, é a mesma coisa. Sai uma corrente aqui, fica retido uma parte no resistor, sobe, acende esse LED. Essa daqui em meio acende bem fraquinho, ó, ela tá acesa. Porque tem menos volts do que ele precisa para poder acender o LED. Quando a gente entra na batata, que ela já tem a resistência dela, a gente consegue dizer aqui quantos volts a batata vai produzir. Né? Eu botei 3, mas poderiam ser 10. Com a resistência de 1. Ele acende mais forte,
ia ser mais forte, os outros, né? só que ainda sem receber nenhum alerta. Assim, receber nenhuma Porque a nossa conta é que vai passar mais uns 20 miliamperes. Só que se eu multiplico 10 com 1, e aí vamos dizer que a gente aumenta. isso aqui. Vou colocar 20. Vou colocar 20. Peraí. E uma resistência mais baixa. 0,1. A gente já tem o LED queimando mesmo. Vou colocar aqui. E ela acende com o alerta mostrando pra gente, ó, o LED atual passando 35,6 miliamperes, enquanto o máximo é 20. Então, essa continha que a gente fez aqui é o que ela impede o nosso LED de ficar com alerta. Então, vamos colocar aqui a resistência de 1K e seguir. Quando a gente está falando aqui da placa solar, ela tem outras variáveis, né? Ela tem aqui a voltagem, que a gente pode escolher. E ao contrário da batata, que a gente dá resistência, aqui a gente tem nossa outra variável, que pode aparecer. E a corrente. Então a gente já diz para ele quanto de passe. Quero que passe 20, uma voltagem de 5. E aí o nosso LED acende. Dúvidas? Não? Então bora lá. Arrasta essa partezinha para cima, esconde o que a gente acabou de fazer. E vamos pegar o Arduino. Na aula passada a gente... Não tá vendo? Ah, tá. Deixa eu apagar os outros. Sim. Acho que o outro Arduino aqui. Sim. Tá. A gente aprendeu, né? Viu na aula. O Arduino, ele tem as portas digitais, que são essas da parte de cima. Né? São de 0 a 13. A gente consegue controlar a liberação, entrada ou saída. 0, 1, alto, baixo, ligado, desligado. A gente viu as analógicas, a gente consegue pegar um range. Assim, se a gente fosse utilizar um potencial, que é esse daqui, que a gente vai usar na terceira aula, para funcionar, a gente precisa girar isso daqui. Gira, tem uma resistência aplicada. Então, ele não passa só ligado e desligado, tem uma resistência para a gente deixar esse LED mais forte ou mais fraco. Ó, ele tá aqui. Só mexendo, mas... Deixa eu selecionar aqui para poder excluir. E aqui na parte de baixo, a gente simula uma bateria, né? Uma fonte de energia. E aí a gente tem os negativos, que são ground. A gente tem uma fonte de energia adicional. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar um LED ligado no Arduino, a gente consegue fazer esse LED ligar. Só que como a gente não tem nenhuma resistência aplicada, ele vai queimar. Ó. E aí, digamos, eu vi um aluno acender vários LEDs, porque provavelmente ele lembrou da nossa aula passada. Mas e se a gente quisesse acender 5 LEDs aqui? Não dá. Então, a gente começa a conhecer outro componente eletrônico, que é a protoboard, né? Que é essa placa de ensaio que ajuda a gente a conseguir aumentar os nossos protótipos. Eu não sei se eu mostrei para vocês na última aula. Aqui é um exemplo. A gente tem um protótipo de um carrinho que ele usa a protoboard, mas eu tenho uma protoboard aqui.
Por que eu não precisei utilizar essa fotoboard? Porque os fios que tem no Arduino, eles são suficientes para eu poder usar dois motores, que são esses aqui atrás, de liga e desliga, e ligar a ponte H. Três coisas, então eu não precisei de vários GNDs e de várias outras coisas. Mas se eu fizesse um carrinho um pouco mais robusto, com mais componentes eletrônicos, a gente iria precisar ter uma protoboard aqui para poder aumentar a quantidade de pinos. Tudo bem? Voltando aqui. A protoboard, aqui no Tinkercad, é muito legal da gente poder aprender sobre ela, porque ela tem umas maneiras de ser energizada. Por exemplo, qualquer sinal que eu colocar aqui, nessa partezinha verde, isso vai se estender por toda a placa, nessa direção. A mesma coisa serve para a parte que é simbolizada como positivo. Só que ela aqui sem nada conectado, não tem nenhum tipo de sinal passando. Geralmente, a gente utiliza aqui, né? E o GND, que é o negativo. Então, conectam-se aqui um positivo, aqui um negativo. E aqui um positivo. Toda essa linha aqui eu tenho o sinal negativo e toda eu tenho o sinal positivo. Exemplo prático disso. Vamos acender o LED de novo para vocês poderem entender isso aqui. Vamos virar o LED para poder facilitar a vida. E aí, em qualquer lugar daqui, eu vou conectar o preto para cá e o do preto para cá. E esse LED vai queimar porque a gente está passando 5 volts. Digamos que eu não estou feliz com a aqui energizada, eu queria energizar de cima. Só que sem tirar, eu não tenho 5 volts. Então eu posso vir aqui e fazer uma conexão passiva. E aí, se eu colocar o LED aqui, estou passando a energia de baixo para cima. Então, se eu colocar vários LEDs, uma reta aqui, eles também vão acender. Espera, copia. Cola. Por que todos os LEDs eles estão queimando? Porque o LED ele não oferece resistência para essa carga ela passar. Né? E ela está passando por todos eles a mesma carga. Porque eles estão em paralelo. Então a energia ela sobe aqui, nessa perninha, passa pelo LED. Ó, 483 miliamperes. 483 miliamperes. É a mesma corrente passando em todos eles, porque eles estão em paralelo. Então a energia sobe aqui, passa pelo LED e a Terra. Sobe aqui, passa pelo outro LED e a Terra. Não tem divisão de corrente. Como a gente teria uma divisão de corrente? Se todos eles estivessem em série, a gente conseguiria fazer isso. Na próxima aula eu vou trazer um esqueminha de série paralelo para vocês conseguirem entender melhor. Aqui a gente consegue entender muito sobre a energia da placa, sobre como funciona o fluxo da energia e como a gente vai ligar as coisas. Só que o que interessa para a gente a gente conseguir começar a programar. Eu não quero que o LED ligue sempre que eu quero que ele ligue. Eu quero que ele ligue mediante um comando. Porque o Arduino ele é uma placa controladora. Então, se a gente pensa no semáforo, a gente tem 3 LEDs, né? Um vermelho, um amarelo e um verde, que de tempos em tempos eles ligam e desligam. Se
Se a gente aprende a fazer isso com um LED, vocês conseguem replicar para o sistema de um semáforo? Ou não? Sim. Então, show. Então, eu vou ensinar vocês a fazer o piscar. E aí, o desafio de vocês para os próximos minutos da aula é montar o nosso semáforo. Como eu disse, quando a gente vai controlar aqui a saída de energia dos pinos, ligado ou desligado, a gente trabalha com os pinos digitais. Então, inicialmente, eu preciso de um LED. Esse LED precisa de um resistor. Né? E ele precisa estar ligado a uma porta se ela vai estar ligada ou desligada. O outro do lado do LED, ele precisa estar ligado aonde? Para a gente conseguir fazer com que os elétrons se movam e essa corrente se feche. Então, até que tudo bem. E aí a gente tem os blocos, que vocês também já deram uma olhada na outra aula, que são os blocos lógicos. A gente falou sobre o que é algoritmo, né? Que é uma sequência de passos que a gente usa para chegar a um fim. A gente falou sobre os bloquinhos de controle no início e para sempre, né? Que o início vai ocorrer apenas uma vez, toda vez que a gente iniciar a simulação. E o para sempre é enquanto o Arduino estiver ligado. Aí a gente também falou um pouquinho na aula passada sobre os componentes de entrada e os componentes de saída. E o LED é um componente de saída de dados, porque o Arduino está passando uma informação para a gente, e o botão é de entrada, porque aí a gente está passando uma informação para o Arduino. Lembrem disso, porque a próxima aula é a aula do botão, tá? Só para a gente vai simular um interruptor. Mas, enfim. Então, aqui, quando a gente fala sobre controle dos componentes de saída, a gente vem aqui no azulzinho, que é o de saída. E é sempre importante vocês estarem dando uma olhada nesses blocos para entender do que se trata. Por exemplo, definir LED incorporado como alto é diferente da gente definir o pino como alto. Então, vocês podem acabar confundindo essa questão de LED, só porque a gente está usando um LED aqui, com a questão dos pinos que a gente está programando. Se eu quisesse acender um LED incorporado, esse LEDzinho aqui do Arduino, porque como eu disse lá na primeira aula, a gente tem vários componentes soldados na placa, é só ligar aqui e quando ele inicializar, ele vai acender o nosso LED da placa, que é esse Lzinho aqui. Vamos dizer que eu quisesse colocar esse LED da placa. Aguardar um segundo. Eu vou colocar o aguardar. Vou pedir para ele desligar e depois de um segundo ele liga de novo. E aí a gente inicia a simulação. E aí esse LED aqui vai piscar. Apaga. E a mesma coisa a gente vai fazer para aquele pino, só que aqui está diretamente escrito LED. Só que lá é o pino que a gente botou. No caso, eu coloquei o 2. O pino 2 conectado no nosso LED, no resistor e posteriormente no LED. Então, eu vou pegar isso aqui e vou excluir. Vou pegar o do pino, porque eu quero o pino 2 seja definido como alto. Ele vai acender o nosso LED, ó. Peraí. Pino 2. Eu errando aqui, no básico. Esquecendo de colocar aqui no negativo. Agora, e aí ele acende. Porque a gente falou pra ele que, olha, o pino 2 ele vai estar como ligado, que é alto. Mas aí eu quero que ele pisque. Mas para ele piscar, e a gente conseguir ver, é aquela conversa que a gente teve na outra. Como ele executa um embaixo do outro, se a gente só colocar para esperar um segundo e apagar, esperar, aguardar, no caso, um segundo. Depois colocar isso para apagar,
a gente não vai conseguir verificar isso, a gente não consegue ver o momento em que. Porque é muito rápido. Ele executa assim, ó, para sempre. Defina o pino 2 como alto, aguarde um segundo, apague e acenda de novo. Então a gente tem que dizer para ele que depois que ele apagar, antes de ir para cima, reiniciar esse bloco, ele precisa esperar um segundo. Então a gente consegue ver esse LED ligando. Qual é a missão de vocês? Pegar mais 2 LEDs, mais 2 resistores, né? Montar aqui, cada LED numa porta, e vai programar qual é a porta que está ligada, qual é a porta que está desligada, seguindo a dinâmica de um semáforo. O LED verde está aceso, o vermelho e o amarelo estão apagados. Aí ele vai esperar alguns segundos, quantos vocês decidirem, 2, 2, só para a gente poder verificar como isso funciona. A gente vai apagar o verde, acender o amarelo e apagar o vermelho. E aí a gente espera mais alguns segundos e repete o bloco, só que dessa vez quem vai ficar aceso é o vermelho. Entenderam? Não entenderam? Dá para fazer? Então é isso. Vocês têm 10 minutinhos para quando for. 10 não, 12. Quando for 2h23, 24, eu vou fazer junto e a gente validar se vocês conseguiram entender a lógica de como funciona isso do jeito. Ai.
E aí, conseguiu? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Quem é Vitor Freitas? Levanta a mão aí. Tá, vou pegar o seu de exemplo, hein? Pode ser? Pode? Não? Pode. Ah, show. Tá, vamos dar uma olhada aqui na parte do... Então, qual foi a questão? Quando a gente está falando de controle de pino, vou testar aqui para ver o que está acontecendo. Tá.
Quando a gente está falando de controle de pino, cada componente precisa ter a sua porta específica. E aí, por isso que essa questão aqui de utilizar todo mundo faz não daria certo. Né? E aí nem seria na de baixo, seria na de baixo. Os resistores estão certinhos. Mas aí faltaria levar essa conexão lá para cima. Deixa eu ver aqui a questão do código. Então, quando a gente fala de LED incorporado, a gente está falando do LED aqui do Arduino. A gente vai falar desse LED aqui. Então, ele é o pino para a gente conectar. Então, deixa eu voltar lá no meu. Aqui, eu tenho a primeira ligação ativo. Vou botar aqui, que é o GND. E aí eu posso ligar todos os LEDs nessa mesma fileirinha acima. Como todo LED precisa de um resistor, eu coloco um resistor em cada um. Esse LED aqui, ele já está conectado ao pino, que é o 2. Então eu pego o segundo LED e estou no pino 3. Poderia ser no pino 4, poderia ser no pino 5. Contanto que você especifique no código qual é o pino, tá? Esse daqui, a mesma coisa. Conectar aqui no 4, por exemplo. Nossa, eu fiz um fiozinho bem feio aqui. Enfim. Todos os meus LEDs estão conectados no negativo. Aqui, LEDs conectados aqui em cima. Todos os LEDs estão conectados a um resistor. Cada pontinha do resistor está conectada a um tipo digital. Então, eu vejo a conexão, que o meu circuito está pronto. Aqui, a gente estava falando, cada bloquinho desse, a gente vai ter 3 ações, né? Uma no 3 e a outra no 4. Se eu testar agora, vai ficar todo mundo aceso. Só que o meu primeiro momento, eu quero apenas o primeiro aceso. Então, os outros 2 vão para baixo. E aí, a mesma coisa, quando passar 2 ou 1 segundo, eu vou fazer a mesma coisa. Espera aí que eu peguei errado aqui. Aí, o pino 3. Já que da primeira vez o primeiro estava alto, agora vai estar baixo. O segundo vai estar alto e o terceiro também vai estar baixo. E aí a gente vem e monta mais um. A gente, para poder ver isso, precisa colocar. Depois de aguardar, a gente faz a mesma coisa de novo. O primeiro baixo, o segundo e agora o terceiro alto. Para a gente poder ver essa mudança de status, a gente põe mais um aguardar aqui no final. Peraí que eu esqueci de colocar os 2, 3, 4. Primeiro acendeu. E aí? Na próxima aula, a gente vai voltar para essa ideia, para a gente poder ver se vocês conseguiram entender, se vocês conseguem reproduzir. O código vai ficar na parte de cima, mas então vocês tentem fazer. E até pensem em uma maneira de otimizar esses. Será que tem um jeito de fazer isso com menos bloquinhos? E é isso. A aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima semana.
Os usuários do Tinkercad serão os mesmos, tá? Os códigos, quem quiser acessar de casa pode acessar, pode ficar à vontade. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, viu? Eles estão testando, tão empolgados, testando os códigos aqui para não esquecer. Tá bom, obrigada, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem.